Bom, e para seguir com a formação da DR, tá na hora da nossa votação na lata. A última da temporada. É a chance final de vocês darem seus votos, suas justificativas, capricharem nas réplicas. Então, bora começar, amor? Vamos começar o primeiro voto, então, justamente aí dos donos da esfera, depois das indicações, em quem vocês votam, Thalita e Pessina. Adriane Domini, na verdade, isso é muito claro, né? Não tem como votar no Vitor e na Rayane, entre Adriane e Domini, é Adriane e Domini. Agora as opções são essas, não tem muito Adriane e Domini, como é que vocês recebem essa? Gente, não tem nem como discordar, eles são amigos, né, da Rayane e do Vitor, não tendo outra opção nessa reta final aqui, a gente aceita o nosso voto sem nada mais a declarar. Podem seguir então com o voto de vocês. Qual casal vocês votam? Pela última vez. Só teve um casal pra votar, né? Só. Rayane e Vitor. Nós votamos na Rayane e no Vitor porque só sobrou a Rayane e o Vitor para serem votados. Um pra lá, um pra cá. Galera, bom, eu sei que vocês continuam sem parar fazendo contas na cabeça, então segurei mais um pouquinho aí, por favor, tá bom? Ah, não, quer saber? Vamos votar, né? Porque vocês já estão meio aí, já. Agora vamos de Natiake, então, voto de vocês, casal. Aí gostei, amor. Que esperar um pouquinho, que a gente tá nesse estado de nervo. Boa, Natiake. Bom, o nosso voto vai ser na Rayane e no Vitor, obviamente que só tem eles, mas a gente também já iria votar neles. A gente não concorda com o estilo de jogo que eles trouxeram pro Power Couple, principalmente quando o Vitor faz alguma, besteira, erra aqui dentro do jogo. A Rayane sempre vem com a justificativa de que o Vitor tem TDAH e que ele se confunde. Primeiro que eu já tive essa troca com o Vitor, ele já conversou comigo sobre esse tema do TDAH e ele disse que não tem diagnóstico médico disso. E independente se ele tem ou não, eu acho que isso não tem que ser uma justificativa aqui dentro. A própria Natália já abriu o coração dela aqui, falou que sofre de crise de ansiedade. A gente nunca trouxe isso como um tema para justificar as nossas atitudes aqui dentro do jogo. Então, realmente é um jogo que a gente não concorda e o nosso voto vai neles hoje. Beleza, Ray Victor, a réplica é com vocês. Ainda que ela tivesse a crise de ansiedade e se estivesse perto da gente, teria total nosso apoio, porque a gente entende que isso é uma doença, como o TDAH também é. Nunca comentei com ele que eu não tinha isso e nunca falei para ele que tinha nenhum laudo médico, sim, e tem vários. Então, eu sempre tive desde criança, só que como ele isso não está fazendo tratamento. Só que eu sempre tive isso desde criança, sempre tive problema na escola, e isso é uma coisa muito nova. Então, para mim, essa é uma descoberta de uns 2 anos para cá. Um outro tema que ele falou que não concorda com o meu jogo, tá tudo certo, é uma opinião dele que eu vou respeitar, da mesma forma que eu também não concordo com o jogo dele. Então, assim, ambos temos algo que coincide aqui, ninguém concorda com o jogo do outro. Agora, sobre eu errar aqui dentro, eu assumo, eu errei muitas vezes, aceitei muitas vezes, mas eu acredito que dentro de um jogo do Power Couple 7, a gente fez o melhor possível. A gente jogou, não desistimos de nenhuma prova, apostamos real que a gente veio aqui para apostar. Sou um bom pai também, tenho 2 filhas que me amam, então tá tudo certo. Fala aí, Ray, fala aí, pode falar. Eu vou falar sobre a questão do jogo também, que eu acho que é o ponto comum, que a gente também não concorda com o jogo dele. É um jogo de distorção, de mentiras. Já citamos várias vezes aqui, eu acho que andar junto não é combinação de voto, não existe mudanças de grupo se você não faz parte de nenhum grupo. Você distorcer algo que o público, quem manda aqui é o público, porque é o público que vota, distorcer isso é muito feio. Eu acho que teve a última gota d'água pra gente, foi quando estava rolando uma discussão aqui na sala. Ele tomou uma posição de enfrentamento, de briga, tanto que ele veio peitando. E contanto que ele veio peitando o peito, eu andei também porque eu não me senti inferior. A gente tava saindo, você foi atrás. Deixa eu terminar, por favor. Eu não ponho o pé pra trás. E aí na discussão falada, porque a minha discussão nunca vai ser briga, mas sempre vai ser argumento. E o meu argumento, um momento saiu uma fração de saliva da minha boca, que foi o motivo para ele. Ela cuspiu na minha cara com a intenção, talvez, de me expulsar do jogo. Então eu acho um jogo sujo, mentiroso,
falso e a gente não concorda com o jogo. E sobre gritar, sim, porque eu não tenho voz, tanto que eu comecei a falar que não quer deixar a gente falar, então eu tenho que subir o tom de voz, como eu comecei a subir o tom de voz de novo. E segundo, o marido dela grita tanto quanto eu. Então, é sobre isso. Ninguém concorda com o jogo do outro, eu acho só que tem que respeitar, cada um fica do seu lado. Eu e o Vitor, a gente não dá mais palco pra ele não distorcer mais nada. Como ele tentou fazer agora até com o TDAH do meu marido, que é uma doença. Podem aproveitar e dar voto de vocês. Rayane e Victor. O A voto gente da vai gente. votar no Domini, porque é algo que sobrou também para nos defender nessa hora da DR. Até porque o nosso voto não tá aqui, né? Tá certo. Vocês querem dizer, né, que o Nath e que já estão no banquinho. Então, galera, segura mais um pouco. Ainda não acabou. A gente volta já já. Segura a onda. Valeu, Pedro. Bebe água. Vamos conter a pedra. Falei, a esfera vai dar imunidade, ele vai escolher um pouquinho. Quando você falou, eu falei, o que ele tá falando? Não entendi nada. Eu falei, puta, é mesmo, velho. É, porque o segundo pior saldo era o Ray também. Fica em paz. Não vai ter, eu sei. Obviamente, não vai ter. Tido tempo de pensar, sabe? Porque eu não tinha dúvida que o resultado seria diferente. Como tava o... Não tem como na nossa cabeça não é valeu, eu nem sabia como tava. Fica tranquilo. Falta da Carol. Preciso de água. É, minha gente, o negócio não é fácil não. Reta final do Power Couple. E eu já tô até com saudades disso tudo aqui. No próximo bloco a gente vai fechar essa formação da DR, mas antes a gente vai falar dessa novela que tá um grande sucesso e tá chegando ao fim. Amanhã, 9 da noite, tem as emoções do penúltimo capítulo de Força de Mulher. Tá imperdível. E na próxima segunda, galera, tem uma estreia emocionante aqui na Record, hein? Você vai acompanhar a minissérie que conta a história do homem que teve a vida transformada pelo Messias, Paulo o Apóstolo. Dá uma olhada. Aconteceram alguns imprevistos em Jerusalém recentemente. Os seguidores de Cristo espalharam seus ensinamentos e despertaram a revolta de um fariseu. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. Convicto de que estava cumprindo a vontade de Deus, ele liderou uma grande perseguição. A autoridade foi dada a você, Saulo. E foi em uma dessas missões, Saulo, Saulo, por que você me persegue? que teve seus olhos abertos pelo Messias. Esse tempo todo nós estávamos enganados. Mas Jesus não leva isso em conta. Ele é misericordioso. Nós temos. Próxima segunda, 9 da noite. Jesus só pode salvar quem reconhece que está perdido. Estreia a minissérie que conta a história completa de Paulo, o Apóstolo. Power Couple 7 de volta. Estamos aqui ao vivo para formar mais uma DR. Dois casais já estão nos temidos banquinhos. Nath e Ei, que foram indicados pela Esfera do Poder, que foi adquirida no leilão pela Thalira e pelo Pessina. Carol e Radamés também estão lá porque fecharam o ciclo com o menor saldo. Falta saber quem vai ocupar essa terceira vaga que vai ser definida na votação. O placar, por enquanto, está assim, Felipe Andreoli. 2 votos para Adriana e Domini, 2 votos para Rayane e Victor. Não tem muito segredo. Vamos acabar com essa história agora para ver o voto da Carol e do Radamés. E aí, meu povo, voltamos. Vocês sabem que estamos na reta final do programa, cheio de reviravolta, cheio de novidades, e não é à toa que o Power, mais uma vez, está entre os assuntos mais comentados no X, nas redes sociais. Estamos lá bombando, tudo culpa de vocês, tá bom? Bora pro último voto da noite, Carol e Radamés. Eu não acho que tem muito segredo neste voto, meu querido casal. Vamos lá. É, claro, né? A gente vai votar Domini e Adriana. Foi o nosso maior embate dentro do jogo. O deles também, conosco, né? Fomos o maior embate. E
Não teria outra opção entre Rayane e Vitor, e os dois, obviamente, nosso voto fica com eles. É isso aí, o circo vai se fechando. Então, Domini e Adriana, por favor, terceiro voto de vocês. Sentem lá ao lado de Carol e Radamés para fechar a nossa DR com Nath Eik, Carol e Radá. E Dri e Domini. Dri e Domini, querem comentar alguma coisa aí, por favor? Ah, quero. Até que, enfim, recuperei meu voto, porque semana passada eu fiquei com ciúme. O Radamés votou no Eik. Falei, ó... eu sabia que ele tava com ciúme, ele gosta, esse final aí ele querendo esse vitimismo de cara sofrido, que tá sendo muito votado, massacrado, ele queria isso, e aí eu senti que ele ficou com ciúme, eu senti. Tava pensando que eu ia ter que arrumar um inimigo novo, porque os antigos tá começando a gostar de mim, né? Eu entendi. A gente viu aí vocês interagiram um pouquinho mais na casa aí, é muito tempo junto, também não tem como, gente. Não. É isso aí, faz parte. É ser humano, como diria Zeca Pagodinho, né, minha gente? Não tem como. Bom, agora pra vocês do banquinho. Não é a primeira vez de nenhum de vocês, né, nesses banquinhos. Estamos na reta final. E a pergunta é, já ter passado por isso antes, ter vindo aqui até o estúdio com a gente, ter voltado, ajuda a aguentar essa pressão ou piora? Nath Eik, podem falar. Só aumenta, eu acho, porque a gente sabe o que é estar aí embaixo com vocês e nunca foi fácil. Na verdade, é o momento mais difícil do jogo. A nossa emoção dá um nó na garganta, as palavras faltam, o ar falta. Vai ficando cada vez mais difícil, sem dúvida, Rafa. É, lógico, a reta final tá todo mundo sonhando com a grana, com o título, com a vitória. Aperta mais, Carol e Radamés. Como é que é? Muito mais, né? Muito mais. E a gente tem essa sensação que toda vez que a gente tá num banquinho da DR, bate um medo da gente não voltar mais. E parece que até a casa a gente está observando de maneira diferente, com a sensação de, será que é a última vez que eu vou olhar essa cena da sala, da cozinha? Então, assim, o último dia, principalmente a quinta-feira, é um dia que parece que a gente está vivenciando, talvez, a nossa última passagem por aqui. A gente até comenta aqui com os amigos, às vezes a gente se cai pensando, né? Falando assim, cara, já parou pra pensar que tá quase acabando e isso vai ficar marcado na nossa história pro resto da vida, a gente não vai viver isso de novo, né? Então, dá um medo, e principalmente agora, chegando na reta final, é aquela coisa é a semifinal, talvez, e você fala assim, cara, talvez a vitória pode passar assim, ó, escorregando pelas mãos, né? Final de campeonato, Radamés? Você que entende disso, reta final de campeonato? É final de campeonato, você lutou, né, o campeonato todo, vamos uma Copa do Brasil aí, mata-mata, você foi vencendo, e aí chega no final, pode ser que você saia, então fica essa frustração, né, de ter chegado tão perto, de repente. Então, toda vez que a gente senta nesse banco aqui, que a gente desce, a sensação realmente é diferente, muda, tá? Cada DR a sensação diferente. vai mudando e é muito ruim. Agora, perguntar para Adriana e para o Domini, vocês já tiveram a sensação, já vieram aqui também, né, beirando a eliminação. O Domini, então, nem se fala, já tem experiência aí nessas histórias aí de eliminações, de disputas por votos. Como é que é o sentimento do casal? Ele é um pouco mais frio que eu, assim, eu sou mais emotiva. Quando eu sento nesse banquinho aqui, a gente nunca sabe o que o público quer ver, o que o público quer ouvir. Por mais que a gente ache que a gente está vivendo a nossa vida aqui dentro, que para nós o que é certo pode não ser certo para quem está assistindo. Então, a gente nunca sabe se a gente vai votar, mas a gente tem fé, né? A fé é que nos faz erguer a cabeça, olhar para cima e pensar, tem alguém que nos enxerga, tem alguém que se inspira em nós, tem alguém que se vê em nós. Então, essa fé é que nos faz não chorar, nos faz olhar para cima e pensar, tá tudo bem, tá tudo certo e vamos em paz. Diz aí, Domini. A gente tem, o coração fica maltratado, calejado, mas a gente tem a coragem de enfrentar qualquer situação. Então vamos para frente e é assim que se constrói uma vitória. Vamos continuar tentando. Legal, casais. Ó, a votação que vai definir quem dá tchau pra mansão já tá aberta. Amanhã alguém sai, você lá no R7, junta a sua torcida, vota firme pra quem deve ficar no game. Nath Eik, Carol e Radamés, Adriana e Domini, casais, muito boa sorte. Espero que vocês consigam dormir essa noite, vai ser uma noite longa e até amanhã, tá? Obrigada. Obrigado. Valeu, galera. Beijo. Beijo, Gigica, beijo. Beijo.